Hoje eu vou te contar uma história que parece cena de filme, mas aconteceu de verdade na Bíblia. A história de Gideão e os 300 homens. Imagine só, um povo simples, escondido em cavernas, com medo de um inimigo gigante, que parecia impossível de vencer. Esse era o povo de Israel, e o inimigo eram os midianitas, guerreiros fortes que sempre roubavam a comida, destruíam as plantações e deixavam todos tristes e sem esperança. Mas no meio disso tudo, Deus escolheu um homem que ninguém imaginava: Gideão. Ele não era famoso, não era rico, nem era o mais corajoso. Na verdade, ele se considerava fraco demais. E é aí que começa a parte mais incrível dessa história. Porque Deus gosta de usar pessoas comuns para mostrar seu poder extraordinário. Gideão estava escondido, malhando trigo em segredo para não ser visto pelos inimigos, quando um anjo apareceu e disse: "O Senhor está com você, homem valente." Dá para acreditar? Gideão se assustou e até respondeu: "Mas como Deus está conosco se estamos sofrendo tanto?" O anjo então disse que ele seria usado por Deus para libertar Israel. Gideão ficou com medo e até pediu sinais para ter certeza. Primeiro, ele colocou lã de ovelha no chão e pediu que só a lã ficasse molhada e o chão seco. No outro dia, aconteceu exatamente assim. Ainda desconfiado, pediu de novo, mas dessa vez a lã ficou seca e o chão molhado. Então Gideão entendeu. Deus realmente estava chamando ele para uma missão gigante. Chegou a hora de juntar um exército. Gideão conseguiu reunir milhares de homens, mas Deus disse algo surpreendente: "Esse exército está grande demais. Se vencerem assim, vão achar que foi pela própria força e não pelo meu poder." Então Deus mandou que Gideão deixasse embora todos que estavam com medo, e milhares foram embora. Sobrou um grupo menor, mas Deus ainda achava demais. Então veio o teste da Gideão levou os soldados até o rio, e Deus disse para observar como eles bebiam. Alguns se ajoelharam, outros levaram a água com a mão à boca. Deus escolheu apenas os 300 que beberam com a mão. 3 centenas de homens contra um inimigo incontável. Humanamente falando, era impossível, mas para Deus era o cenário perfeito para mostrar sua força. E então chegou a noite da batalha. Gideão dividiu os 300 em 3 grupos. Cada homem recebeu uma trombeta, uma tocha escondida dentro de um pote de barro e nenhuma espada. Parece loucura, né? Mas era exatamente o plano de Deus. No meio da madrugada, quando o acampamento inimigo estava quieto, Gideão deu o sinal. De repente, os soldados quebraram os potes, levantaram as tochas e tocaram as trombetas com toda a força, gritando: "Espada do Senhor e de Gideão." O barulho ecoou pelo vale. A luz das tochas brilhou como se fosse um exército enorme, e os midianitas ficaram em pânico. Eles começaram a correr desesperados e até atacaram uns aos outros, sem precisar lutar de verdade. Gidal e Sims, 300 homens, venceram a batalha, porque o poder de Deus estava com eles. E aqui está a lição dessa história: Deus não precisa de grandes números, armas poderosas ou pessoas perfeitas. Ele só precisa de corações dispostos a confiar. Gideão achava que era fraco, mas Deus o chamou de valente. O povo achava que não tinha saída, mas Deus mostrou que quando ele entra na batalha, a vitória é certa. Crianças, isso significa que mesmo quando você se sente pequeno diante de um problema gigante, Deus pode agir de um jeito surpreendente. Não é sobre o tamanho da sua força, é sobre o tamanho do seu Deus. E aí, o que você achou dessa história incrível de Gideão e os 300 homens? Se ela falou com você, curta, compartilhe e marque alguém que também precisa conhecer essa mensagem. Aqui no canal, sempre trazemos histórias que inspiram, ensinam e mostram o cuidado de Deus em cada detalhe. Então, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Até a próxima! E lembre-se, Deus sempre tem um plano perfeito para a sua vida.